boa tarde, tudo belezinha? Tudo belezinha? E hoje eu vou repetir o que estava aí na vinheta. Feito! A dupla Grenal passou e o Paulinho Bonito está feliz da vida. Você sabe que eu gosto de falar coisas boas, né? Coisas positivas. Aliás, temos notícias boas na Copa do Brasil, agora na Libertadores da América. Nós tivemos um meio de semana de vitória dupla de Inter e Grêmio na Copa do Brasil. E agora um meio de semana de vitórias da dupla Grenal também na Copa Libertadores da América. Quer coisa mais maravilhosa que isso? Eu odeio ter que abrir programa aqui, imagina, repercutindo, né, derrota, torcedor xingando e querendo que saia esse, que saia aquele. Então, eu gosto de falar de coisas positivas, dar bom humor na gente nessa sexta-feira maravilhosa, né, de chuva, mas todo mundo sorrindo, afinal, o Grêmio. Sem gol do André, claro, aí tu já quer exigir demais, né? Sem gol do André. Entrou o zagueiro no lugar do André e o zagueiro fez gol. Claro que o Tardelli apareceu na função ali do André, o Tardelli fez gol também naquela função, mas o zagueiro que entrou no lugar do André fez gol também. Só faltou ele, André, mas azar. O Grêmio fez 2-0, né, encaminhou a classificação, passou por cima, como a gente previa, atropelou o Libertad do Paraguai, que vai confirmar a classificação, né, na quinta-feira que vem, lá em Assunção. O Internacional, na quarta-feira, você sabe, né, passou pelo Nacional do Uruguai lá em Montevidéu, mas o Nacional colocou no Twitter aí, vai ter volta. E a gente vai postar daqui a pouco, vai mostrar para você o Twitter aí do Nacional do Uruguai, mostrando, dizendo que vai ter volta em Porto Alegre. Você acredita? Você acredita? Olha, a gente tem muita audiência na televisão, eu quero explicar isso para você. Muita audiência nos canais 24 e 524 da NET em todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma audiência absurda. A gente sabe, né? A gente recebe, mas a gente não divulga, mas a gente tem muita audiência. Então a gente tem uma maneira de saber, de divulgar para você, e de você ter acesso também na nossa audiência através do Facebook, do Twitter, do YouTube, do site. E você pode compartilhar no Facebook, né? Principalmente mandar o seu comentário. A Paola Collin, né? Que não é Oliveira e nem é Patrícia, e esteve lá esteve lá em Montevidéu acompanhando o Internacional, estará em Assunção acompanhando o Grêmio. Está pensando o quê? A Paola está aqui. Falei certo, né? Levei um susto agora. Está aqui para ler o seu comentário, mas você tem que mandar o comentário. Em primeiro lugar, tem que compartilhar no Facebook da RDC TV. Compartilhe com seus amigos, seus grupos, né? Você não vai perder um programa que vai trazer toda a repercussão, né, da vitória do Grêmio, com imagens, com entrevistas, com entradas ao vivo, com o Ribeiro Neto, que já está ali, louco para entrar, está com olha aí, ó, já está batendo palma ali. Então, mande o seu comentário para a Paola Collin e a gente vai trazer, aqui você é nosso comentarista também, mas você precisa compartilhar e participar com a gente do programa que vai até 1h da tarde, com muitas atrações. Eu prometo, e eu garanto, muitas atrações, tudo ao vivo para você e tudo sobre o futebol gaúcho, como você sempre pediu. 1h de programa em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, site e também nos canais 24 e 524 da NET, que eu repito, tem muita audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Paola Collin, já temos mensagens aí? Temos sim, Brito. Vamos lá, então. Temos o Wesley Siqueira, que está acompanhando a gente diretamente de Sapiranga e está dizendo o seguinte: será que agora o Renato vai se ligar e não colocar mais o André no time? Tchê, eu não duvido que fim de semana agora não se considera, porque o Campeonato Brasileiro pode até jogar os reservas. E aí pode jogar o André. Mas eu não duvido que na semana que vem, quinta-feira, lá em Assunção, o André seja titular de novo. Porque o Renato é muito cabeçudo, ele é vitorioso, ele tem a gente não pode falar aquela frase, né, da lua, não sei o que lá, a gente não pode falar. Não pode falar. Hã? Estrela. Então eu vou falar estrela. Ele tem estrela. Ele pode escalar o Paulo Brito lá de centroavante, mas ganha igual.
ele é muito estrelado. Então, eu não duvido que o André continue sendo titular. Temos o Everton Santos, que está dizendo que o Grêmio não deve mais fardar o André, e nem na pelada de segunda-feira ele joga. Não, ele não joga, ele não deixa eu jogar esse meu cara. É goleiro e a gente chuta até meia-noite, ele pega tudo. Mas olha, o André, o Tardelli fez um gol exatamente, quase dentro do gol, era onde o André deveria estar sempre. E o Tardelli fez um golaço, então o Tardelli tem que ficar ali, ele tem talento. Eu vou falar com o Ribeiro em seguida, mas ele tem talento e ontem ele mostrou, fez um golaço dentro do gol, é ali que tem que estar o André. Então tem que ter talento para empurrar a bola para a rede. E o David Braz, esse entrou, ele tem fama de zagueiro goleador e fez o gol. Temos o Daniel Alano, baita programa, um grande abraço para ti, Brito. E o Thiago Pilger está falando o seguinte, foi o melhor jogo do Grêmio nos últimos tempos. Foi um baita jogo, né, que a gente acompanhou no Facebook, né, uma transmissão maravilhosa, e no Facebook, né, quando que você vê isso, né, embaixo das cobertas e assistindo no celular? Que maravilha, eu fiz isso pelo menos. E o Daniel Alano, nosso grande amigo de Viamão, Alano, vamos sortear aqui uma faca maravilhosa, né? Para um churrasco, uma tábua para churrasco, né? Da sua produção lá do Daniel Alano, que é nosso fiel telespectador aqui. Temos o Wesley Siqueira que estava dizendo... Olha, Brito, agora eu vou fazer um comentário. O Wesley Siqueira está dizendo o seguinte, que ele estava com saudade de mim, de eu fazer uns comentários aqui nesses dias que eu não estava aqui. Óbvio, tá todo mundo com saudade já da Paola. E conta aí o que Tô de volta no meu banquinho agora. Olha o que a Paola já marcou em poucos dias que ela está aqui. O pessoal na viagem perguntava, tu não é aquela que fica no banquinho do Paulo Brito? Exatamente, o pessoal perguntou bastante. Não é aquela que fica no banquinho do Paulo Brito, em primeiro lugar. Esse banquinho não é meu, é do Márcio Irion. Né? Então, é sensacional. Ribeiro! Que beca! Que é isso? All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Que casaco é esse? Love you always did. Isso aqui eu comprei em Liverpool, na Inglaterra, quando eu fui visitar a cidade dos Beatles. Um fanático do que nem o Miguel Beckham dos Beatles. Eu estou bitomaníaco hoje aqui. Em homenagem, cara, porque tu é o cara, entendeu? Eu gosto de Beatles. All you need is love. Olha o Ringo Starr. All you need is love. Tá. Tudo bem, então que felicidade, Paulo. A dupla Grenal vai se classificar. Que beleza! Está acontecendo hoje um fenômeno que nem na semana passada. Tu disse que dificilmente os dois ganhariam. Agora os dois ganharam. Essa tua felicidade tua não é justa. Ô, André, te larguei, André. Te larguei, André. Sensacional. Te larguei, André, tá? Te larguei, tá? Então, a felicidade, a dupla encaminhada na Libertadores, a dupla encaminhada na Copa do Brasil. Tu deve estar feliz, porque tu é um otimista de plantão, Paulo Brito. Acho que eu queria estar aqui hoje discutindo os culpados, deve cair, não deve cair. Zé, mas eu vou dizer uma coisa pra você, uma pena que não está pronta aí, mas quando tiver, a produção pode me avisar aí. Eu tenho um responsável direto por tudo que aconteceu ontem na Arena. Tem um responsável e essa pessoa, ela vai ser aqui nesse programa santificada. Quem? Não vou, é surpresa. Vamos ver aqui então o compacto. Vamos começar com o compacto aí da vitória do Grêmio na arena completamente lotada em cima do Libertad do Paraguai. O Libertad que ganhou do Grêmio no primeiro turno, na fase de grupos, né? Ganhou e depois o Grêmio foi lá em Assunção e ganhou da equipe do Libertad. Nos primeiros 20 minutos o Grêmio chegou a ter 90% de posse de bola. Isso aí é um negócio impressionante. Posse de bola não dá 3 pontos. O Grêmio teve um volume de jogo tamanho, só que chegava aí na grande área, o Grêmio não chutava em gol. Eu fiz uma live de intervalo na minha página ontem, completamente irritado, porque o Grêmio não chutava em gol. Quer dizer, o que adianta tu ficar ali, toque, 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 e não finaliza em gol? Não vai fazer gol nunca. Entendeu? Então, o primeiro tempo que o Grêmio teve, essa foi uma das poucas finalizações, né? Um grande volume de jogo e tal, o Grêmio não teve chance de gol. Não teve chance.
simplesmente porque não finalizou. E as poucas vezes, como essa aí, a segunda ou terceira, o Grêmio, olha aí, ó, o André, pobrezinho, o André é pobre, o André tem azar, cara. O André, além de ruim, ele é azarado. Tu não pode ter um centroavante azarado no teu time. Sim. Sabe? Então, e tem coisas assim que eu não consigo entender. Olha só a chance que teve aí o time do... Mas depois, aí a coisa se transformou. Essa chance aí foi com muita... Olha o gol que o miserável perdeu. Olha, sabe, não dá, cara, não tem. Não adianta reza, não tem sal grosso, não adianta nada, entendeu? O Grêmio tem que desistir desse jogador. Mas diz isso pro Renato, cara. Tem que desistir, não tem mais Olha, jeito. a expulsão do Jeromel, me desculpem, tá? O Jeromel é fantástico, o Jeromito, mas foi justa. Sim. Tá? Eu acho até que foi o seguinte, porque o Jeromel não é maldoso, tá? Não é. Só que ele perdeu o tempo da bola. E ao perder o tempo da bola, ele deixou cair o pé. E aí foi, olha lá, não tem. Não foi maldade, não tem como, não tem. Então isso aí é lance para expulsão, infelizmente, e acabou realmente, né, sendo se tornando uma jornada épica para o Grêmio. Mas curiosamente a partir daí tá aí, ó. Agora, analisa bem onde estava o Tardelli. Na posição do André. Sim, de centroavante. Então, o seguinte, o Tardelli não quer jogar de centroavante. Não, mas vai jogar e pronto. Sim, até pelo bem geral da nação, tira o André do time. Cara, olha o golaço que ele fez. Ele é um atacante, tem que ficar perto do gol. Quando aparecer essas bolas aí, ele faz. O André não faz. Não tem querer Não tem querer. Tô contigo, Paulo Bento, tá? E aí, bom, o Grêmio com 10 homens veio, a famosa, ó, que jogada perigosa, Cortez quase fez contra. Aí se tornou um jogo que o Grêmio está acostumado, né? Sim. Que é o jogo na garra, na superação, né? Quer dizer, 2 gols de bola parada. Aí analisar desempenho nessa hora não tem até injusto, sabe? Porque foi na base da atitude, né? Não houve desempenho, houve a estrela do Renato, como você falou. Sim. Teve um responsável que eu vou depois dizer quem é, que para mim foi o decisivo no jogo de ontem, né? Aí já estamos repetindo os lances, tá? E o mais importante, assim como foi o jogo do Internacional, o resultado. Ou seja, o Internacional ganhou e é o mais importante. Agora... Ontem o Grêmio ganhou e isso. Em mata-mata, gente, deixa eu falar na Câmara das Verdades rapidinho. Vem cá. No mata-mata, meu bruxo, o que importa é o resultado. Em campeonato de longa duração, tudo bem, tu tem que ter desempenho, porque senão tu não consegue sustentar uma boa campanha. Mas no mata-mata, às vezes tu joga mal e ganha, que foi o caso do Inter, né? Às vezes tu tem um homem a menos e ganha, que foi o caso do Grêmio. O que importa é isso, meu bruxo. Tá dado o recado. Tchau, Ribeiro. Até mais. Eu volto depois com o responsável direto pela vitória do Grêmio. Não. Já digo depois. Vai dar uma dica? Não. Mas ele vai ser santificado aqui no programa. Tá bom, já volto, Ribeiro Neto, atenção, vá compartilhando, vai ficando com a gente. Como é que estamos aí? Quem tá mandando mensagem dizendo o quê, Paola Corey? Temos o Flávio Tati, está fazendo uma pergunta. Brito, não teria lugar para o Tardelli ao invés do André no time do Grêmio? Teria e tem que ser o lugar do Tardelli, o lugar do André. O Tardelli é jogador que passou pela seleção, um artilheiro, jogador de qualidade. Se ele não quer, não está em forma, sei lá o quê, deixa ele paradinho ali, a bola que vem, ele faz aquele golaço que ele fez ontem. É ali que tem a posição do André. Não me venha mais com o André, pelo amor de Deus, Renato. Para de insistir com o André, deixa o Tardelli. Quem mais? O Daniel Hessel está perguntando o seguinte. Bom dia, Brito. O que você achou da atuação do Maicon ontem? Olha, o Maicon ontem não foi o mesmo jogador, né? Aliás, o Maicon ele é um jogador importantíssimo, talentoso, líder, comanda todo o meio de campo do Grêmio, mas ontem errou muito, deixou a desejar. Mas é o Maicon, tem respeito, e nem se discute a titularidade dele, até porque quem está no banco é o Rômulo. Exatamente. Temos o Anderson Ramírez, que está dizendo o seguinte, desculpa, Renato, mas o André não está rendendo. Talvez seja necessário um trabalho separado com ele, talvez um tratamento de autoestima. E temos o Paulo Pedroso, que está dizendo o seguinte, o Jeromel ajudou o Grêmio ontem. Viu que o Renato não ia tirar o André, foi expulso e assim o Renato se obrigou a fazer essa substituição. Quem é que falou autoestima de quem? Um trabalho de autoestima? Com o André, o Anderson. Amigo Anderson, autoestima. Não adianta mais pro André. O André tem que fazer um trabalho de começar de novo a jogar futebol. Não dá mais, chega, não dá para insistir. A autoestima não...
Ele mostrou futebol naquele time do Santos, sabe? Depois já no Nordeste virou André Balada, no Atlético Mineiro também. Então faz tempo. Eu desistiria. Quem sabe o André vá para o Flamengo e vire goleador de novo. Mas aqui não adianta mais. Não adianta mais insistir. Pedro Oliveira, vamos insistir com o Pedro Oliveira, que é goleador. Veio combinando comigo hoje, né, com Bordeaux. E aí, tudo belezinha, Pedro? Hoje sem chuva, cadê a chuva, Pedro? Não, tem um pouquinho de chuva aqui, Brito. Boa tarde pra você, pessoal de casa. Tem um pouquinho de chuva aqui, tem que botar o óculos, senão não dá pra enxergar. Se for, alguns pingos só, né? Não é aquela chuvarada de ontem, aquele temporal. Pedro Oliveira, me conta, a partir dos jogos do meio da semana, 2 vitórias maravilhosas da dupla Grenal, como vai ser o fim de semana? Como vai ser o fim de semana dos gaúchos, né? O fim de semana dos gaúchos, Internacional e Grêmio no Campeonato Brasileiro. Ei, tá me vendo? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, Brito. Ah, que maravilha, tá me ouvindo. Então significa o seguinte, tu não é surdo, já é uma grande notícia. Não gosto de surdo, odeio surdo. Se tu fosse surdo, eu ia te sugerir aparelho, né? Eu tô brincando, deficiente auditivo usa aparelho da Audimax que o Paulinho Brito usa, né? Aparelho que deixa você ouvindo mais do que as pessoas ouvem normalmente que não tem esse problema. Então, se você fosse, eu indicaria, né, a Audimax, que deixa você perfeito. Então, Pedro, a partir das vitórias do meio da semana, como vai ser o fim de semana no Campeonato Brasileiro da dupla Grenal? Quem vai jogar? Como vai ser? Olha só, Brito, já que os dois times, tanto o Inter quanto o Grêmio, encaminharam a classificação na Libertadores para as quartas de final, a gente deve ter 2 times mistos, porque mesmo com a classificação encaminhada, tanto o Grêmio quanto o Inter não vão botar time reserva na Libertadores. Acredito que isso seja claro. Então, Renato Portaluppi e Odair Hellmann vão mandar time misto para as partidas do final de semana. O Internacional joga amanhã, no sábado, contra o Ceará em casa, e o Grêmio joga na segunda-feira contra o CSA em Alagoas. E um detalhe importante é que de Alagoas, na segunda-feira, o Grêmio vai direto para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta na quinta o Libertad. Então, para essas 2 partidas, Renato Portaluppi e Odair vão mandar um time misto. A gente deve ter Pedro Jeromel no time titular contra o CSA em Alagoas, porque ele não vai jogar no jogo da volta, foi expulso ontem. No time do Internacional, a gente deve ter uma atração que é o lateral direito Zeca. Ele se recupera de uma lesão muscular e deve estar 100% apto para jogar amanhã. E aí o Odair Hellmann, como eu já antecipei ontem, vai ter um pequeno problema, um problema bom na sua lateral direita, onde ele vai decidir se joga Bruno ou se joga Zeca. Ele também tem a opção de botar o Zeca na lateral esquerda no lugar de Wendel, porque Bruno é um jogador que agradou muito o Odair. Na zaga tem um problema, porque o Odair não tem Emerson Santos, que parou por 10 dias quando ele se machucou no Grenal, então ele fica fora. Também não tem Roberto, que se recupera de uma lesão muscular, quando ele se machucou, ele teve que parar por 10 dias. Então, o único zagueiro reserva que o Internacional tem é o Klaus, zagueiro que vem jogando muito pouco. Então, como o Vitor Cuesta jogou no Grenal, ele teve que jogar nesse time, então provavelmente a gente deve ter Rodrigo Moledo, porque o Odair não tem outro jogador para botar na zaga. Ou ele improvisa um volante, um lateral, ou ele vai ter que fazer Rodrigo Moledo jogar se Roberto e Emerson Santos não tiverem 100% aptos a jogar amanhã, Brito. Maravilha! Pedro Oliveira informando aí pra gente, volta daqui a pouquinho, né, para trazer informações ao vivo, aqui você sabe, né, ao vivo, tudo é ao vivo, tudo é ao vivo. A gente tem torcedor ao vivo aqui, que vai falar daqui a pouco, tem os repórteres ao vivo, tem a Paola Collin aqui, e você manda o seu comentário e a gente responde também. Temos as entrevistas depois do jogo, né, o Tardelli, que foi um jogador importante, falou uma coisa que a gente não sabia. Ele andou em depressão, andou triste, né, por não render no Grêmio, não conseguir render no Grêmio tudo aquilo que era esperado. Isso acontece com os jogadores de futebol também. Eles se cobram muito, né? Eles sabem que tem uma torcida apaixonada, esperando muito deles, que ganham um salário elevado, a torcida sabe hoje em dia quanto ganha o jogador de futebol, e ele não conseguia render aquilo que sempre rendeu. Então ele estava triste, estava em depressão, e ele confirmou isso depois do jogo de ontem. Vamos ver. Já dei entrevista falando que eu passei por um momento que muita gente não sabe.
Um momento complicado durante esses últimos 4 meses. Não é a palavra depressão, mas me sentia muito infeliz, né, durante esse período. Eu vim de uma cultura totalmente diferente, que é a China, 4 anos. Então chego aqui no Brasil vendo muitas coisas negativas, comentários, críticas, mentiras. Então isso foi me deixando muito triste, foi me deixando muito para baixo, né? Quando eu cheguei no Grêmio, falaram que eu não me dava com o Luan, né? Nos últimos jogos eu não queria jogar porque eu tinha brigado com o Renato por posições. Mentira, né? E escutar pessoas de lá de cima falando um monte de besteira. Então isso foi me deixando bastante triste. Não sabia o que eu queria, não sabia se era isso que eu queria, ficar aqui no Brasil. Então me tranquei e não senti vontade de fazer mais nada. Então, mas com o apoio da minha família, da minha esposa, com o grupo dos jogadores que dia a dia foi me dando força, e eu consegui vencer isso daí. Então hoje esse gol foi um alívio, né? Fiquei bastante emocionado ali na hora. Então espero que seja uma nova etapa na minha vida a partir de hoje. Então o grupo está comigo, eu estou com o grupo, sigo focado e espero ser bastante feliz, assim como eu sempre fui nos clubes que eu passei. Hoje o futebol tem isso também, ele tem coração, ele tem problemas, ele tem, como todo mundo, como a gente, né? Às vezes o jogador joga mal porque não dormiu bem, né? Tá doente, tá gripado, tava com febre. Então, olha só o que o Tardelli desabafou. Tem gente que dizia que eu não me dava com o Luan, tem gente que dizia que eu farei isso para o Renato. Então, o jogador é humano também, e o Tardelli tem isso. E ontem a felicidade dele fazer o gol foi uma coisa impressionante. Só acho que o Tardelli tem que jogar ali no lugar do André, dentro da área. Dentro da área, perto do gol. O cara que faz gol, tem chance de fazer gol, tem que jogar perto do gol. E a bola vem, ele sabe colocar a bola na rede. Tem mais jogador que falou, David Braz, falando em fazer gol, ele sempre teve a fama de zagueiro goleador. Ele entrou no jogo e fez gol também. Ele sempre foi zagueiro goleador. Chega na frente e mata, olha só. Cara, eu vou falar uma coisa, que eu tava numa pressão para fazer um gol aqui. Porque o que acontece? Eu sou parceiro de ataque do Renato, no Rachão. E eu tô 4 rachando sem fazer gol. Ele tá me cobrando demais, Aí hoje mesmo na pré-eleição ele brincou comigo sobre isso daí, né? Um momento de descontração que a gente tem às vezes, né? Que é importante no futebol, alegria, né? Numa decisão, não ficar aquela coisa tensa. Ele brincou comigo ali antes da pré-eleição. Falou, ó, tá na hora de fazer um golzinho, pô, tá difícil jogar do seu lado no ataque, no Rachão. E de repente hoje eu tive a oportunidade na partida aí, oficial, e fiz o gol. Eu falei, ai, a bola chega, aí, ó, cheguei. Você me cobrou, falei, brinquei com ele até o final agora da partida. Olha só, e esse aí, tem que fazer uma sacanagem. Esse aí faz gol, zagueiro que faz gol para o Grêmio. Depois do Bressão, coitado, que deu azar, né? E fazia gol, fez gol contra. O Michel fez 3, jogador experiente, foi improvisado na zaga, fez 3 contra. E nós tivemos recentemente ali o Paulo Miranda fazendo gol contra também, aquela cabeçada bonita que foi contra. Então esse aí é zagueiro do Grêmio que faz gol a favor, ufa! Então, David Braz, sempre teve fama de zagueiro goleador. Quem está mandando comentário aí pra gente? Paola Collen. Temos o Rafael Vieira Garça que está dizendo o seguinte, Jeromito errando acerta. Tem o Alexandre Porto que está te mandando uma pergunta. Bom dia, Brito. Para mim... Bom dia. O melhor foi o Alisson. Boa tarde, né? Boa tarde já. Bom dia. Para mim, o melhor foi o Alisson. O que você acha? O Alisson é um jogador que é discreto, né? Ninguém destaca, ninguém fala nunca do Alisson, mas ele é um jogador que vem sendo muito útil, né? Ele se movimenta bem, fez aquele gol no jogo passado, é um jogador decisivo para o Grêmio. E esse eu acho mais parecido, que o Grêmio sempre buscou, com o Ramiro. É um jogador que ajuda na marcação e chega fácil na frente e faz gol também. Temos o Luiz Van Damme que está dizendo o seguinte, o André teve todas as chances possíveis que um jogador poderia ter. Agora chega de insistência com um cara que não rende. O André ninguém aguenta mais. Vamos ver o que falou o técnico Renato Portaluppi depois do jogo de ontem. O técnico que respirou com essa vitória. Emocionante, né? Bastante pegado. Desde o primeiro tempo a minha equipe estava se comportando muito bem. Eu havia elogiado eles no intervalo do jogo, que eles estavam bem, só estava faltando o gol. Veio o segundo tempo, a gente continuou pressionando e infelizmente nós tivemos a
a expulsão do Jeromel. São coisas que a gente sempre espera que não aconteça, mas aconteceu. Mas a minha equipe ela é formada por jogadores experientes, com garotos, é bem mesclado, eles souberam muito bem suportar o jogador a menos. Procurei fazer as substituições de acordo com o que era necessário. E duas bolas paradas, digamos assim, né? A gente conseguiu fazer os 2 gols, que nos dá, eu não digo uma grande vantagem, não, eu digo uma pequena vantagem. E eu acho que essa pequena vantagem ela é importante porque ela veio com um jogador a menos e a gente conseguiu fazer os 2 gols. E o mais importante também, a gente não tomou gol. Tá aí, não tomou gol, tá dizendo pro Ribeiro Neto que ele já vai falar sobre tudo isso que a gente tá vendo aqui, né? E a gente vai antes mostrar o que falou o Kahneman, zagueirão da equipe do Grêmio, depois do jogo. Olha, quando acontecem essas coisas, às vezes uno tem que manter a calma, tem que ir de menos a mais. Sabemos que sofrer um gol de local aqui do adversário complica muito as coisas, então tentamos fechar um pouco, defender mais o nosso goleiro e nas possibilidades que tínhamos tratar de atacar. Acho que saiu bem e o time se doou ao máximo e estamos muito felizes por ter logrado a vitória hoje. Tá aí, zagueirão Kahneman da equipe do Grêmio, que venceu ontem o Libertad Paraguai. Ribeiro Neto já está fechando ali o seu casaco de Beatles, Elton John, Paul McCartney. Beatles, Paul McCartney, porque eu sou fã do Paul McCartney. Sim, né? Paul Essa história de que o John Lennon era o melhor, só é porque ele morreu, entendeu? Porque o grande gênio dos Beatles sempre foi e sempre será o Paul McCartney. Quem cantou Let It Be? Paul McCartney. Mas o John Lennon também era fantástico, George Harrison, Ringo Starr, né, e tal. Mas assim, eu prometi, e agora neste momento solene, eu vou dizer para vocês quem é o grande responsável por tudo isso que você mostrou aqui. Quem foi? Batista, põe o lance aí, põe o lance. Neste momento, início do segundo tempo, Jeromel faz essa falta no jogador do Libertad. Sim. O juiz da partida, com o auxílio do VAR, vai lá e faz o quê? Expulsa Jeromel. Aí tu quer dizer que o Jeromel foi... Aí é que está. O que é o resultado prático da expulsão do Jeromel? O que ele faz? O Renato é obrigado a colocar um zagueiro no lugar dele, para recompor a defesa. Sim. E aí que entra David Braz, autor do segundo gol. Sim, a favor. Mas aí ele precisa tirar alguém do time. Não restou outra alternativa para o Renato, por mais teimoso, por mais cabeça dura, eu vou ter que tirar o André. Senão, não tiraria. Não tiraria. Ficaria até o fim com 0-0 e não tiraria o André. E aí, embalado por isso, né, Tardelli entra no lugar do GPR e faz o primeiro gol. Então, o que é a prova de que Deus existe e tem um santo representante aqui na Terra? Sim. Isso aí. Tá aqui. Jeromel! Santo Jeromel! Santo Jeromel! É tu, Deus do céu! Esse homem, ele é o responsável por tudo. Que Renato que nada! Ele estava vendo. E o Jeromel pensa o seguinte: pô, o Renato não vai tirar o André. Então tem que fazer alguma coisa. Ele foi lá e iaque no cara, entendeu? E iaque no cara. E foi expulso. Ele é o Marte desse homem. Jeromel! De novo aí, aleluia, Jeromel! É por causa desse cara que o Grêmio ganhou o jogo. Tá aqui, ó. Olha só. Se ele ficasse, é verdade. O Renato não mexeria. Não, o Jeromel se sacrificou pela causa. Se sacrificou pelo bem maior. Vamos tirar o André, pelo amor de Deus. Eu acho até que o Jeromel fez essa falta por gosto. Mas é óbvio. Ele pensou, foi tudo planejado por esse gênio, por esse santo. Espera só um pouquinho, eu quero ver o que o torcedor está mandando neste momento a respeito desse ator que é o nosso comentarista Ribeiro Neto. Ator, cantor, tudo.
O Luiz Vieira está perguntando o seguinte, Brito, quem é pior, o Trellis ou o André? Olha, o André não é pior que o Trellis é ruim. O André o cara que é ruim nunca jogou bem. O André jogou bem já. Naquela época do Robinho, do Neymar, do Ganso, ali o André fazia parte e ele não... Com aquele time lá até eu fazia gol, tá? Mas assim quando a bola ele chegava nele, ele dava conta. Então, o André já jogou bem na vida. Agora, não dá para comparar com o Trellis, que não dá. Não vou dizer o que ele é. Ele é fraco. Temos o Jefferson Ritter dizendo o seguinte, Grêmio voltando a dar alegria para os gremistas, apesar dos pesares. Voltou a jogar aquele futebol que nos encanta, agora ninguém segura o tricolor. Temos também o André Lopes dizendo parabéns, Brito, pela proposta da RDC-TV, ótima programação de qualidade, muito boa. Ele está dizendo o seguinte também, que ele gostou porque agora ele tem como acompanhar as informações da dupla Grenal lá de Santa Catarina e também do Paraná. Olha só, essa é a vantagem da RDC-TV. Nós estamos na televisão em todo o Rio Grande do Sul. Nós somos uma emissora de televisão. Canais 24, 524. Hoje, sexta-feira, muita gente em casa, né? Você que deu migué aí no seu trabalho, pegou um atestado lá, foi no médico e disse que estava... não foi trabalhar, tá chovendo, a chuva me deixou gripado. Não deve fazer. A você que ficou em casa hoje, porque trabalha à noite, enfim, você que está assistindo o programa no interior, que vai almoçar em casa, né? Nós somos um canal de televisão, 2, aliás, 24, 524 da NET, em todo o Rio Grande do Sul, com muita audiência na televisão, muita audiência na televisão. Mas nós temos, olha só, nós temos também essa opção, né, de você assistir e mandar o seu comentário pelo Facebook. E nós temos Twitter, YouTube e site. E como o nosso compadre aí mandou uma mensagem de onde? Santa Catarina. Santa Catarina. Ontem, né, muita gente mandou mensagem que nos assiste na Califórnia, que nem aquele compadre que nos entrou aqui, que trabalha no forno, no fogo de chão, e mata a saudade do seu time, futebol gaúcho, com as informações através do Facebook lá na Califórnia. E a gente já fala com o Leandro Duarte aqui, que mora em Nova York. Muita gente no mundo inteiro tem essa chance de acompanhar o bom do esporte gaúcho aqui diariamente. 1 hora, não é meia hora, é 1 hora, do meio-dia até a 1 na RDC-TV. Quem mais? Temos o Valdecir Assunção, Brito, até que enfim um programa de esportes gaúcho com a alma gaúcha. O Vanderlei Fritzen está dizendo o seguinte, bom dia, Brito, Tardelli é um bom jogador, ele só precisa se recuperar. Adriano Oliveira, melhor programa esportivo do Rio Grande do Sul. E o César Lodeiro está falando o seguinte, parabéns, Tardelli, 3 gols em 19 jogos. Mas o Tardelli tem talento, Deixa eu ver assim, o que a Guilherme Paz está por aí. Guilherme Paz, onde você está, Guilherme Paz? Vamos lá, Guilherme Paz trazendo informações. Tudo bem, Paulo Brito? Pois é, vim até a rodoviária de Porto Alegre, depois da vitória da dupla Grenal na Libertadores da América, para saber o que os torcedores colorados e gremistas acharam dessas duas grandes vitórias do Grêmio e de Internacional. Primeiro, tu confere o que os gremistas acharam. Que vitória, que recuperação nessa Libertadores da América, hein? Com certeza, depois da expulsão de Jeromel, o time parecia que não ia manter o mesmo ritmo, mas o pessoal que entrou, fez sua parte, conseguiu fazer os gols, né? Mérito para o Renato, que fez a escolha certa. E o mérito do Renato também na substituição do André? Realmente o André não pode estar no time ou tem que estar no time? Com certeza, eu acho que o Renato está insistindo, né? O André não é um mau jogador, mas eu acho que ele tinha que deixar um pouco aí no banco e dar mais uma chance pro Viseu ou pro Tardelli. Acho que vai dar certo. E o Tardelli, um golaço ontem, salvando a pátria, sim? Baita golaço, né? Lembra os velhos tempos dele, que fazia bastante gol. Espero que ele continue assim e faça bem mais. Que vitória do tricolor gaúcho ontem, hein? É uma vitória que o Grêmio precisava, a torcida apoiou, a estrela do nosso maior, que é o Renato Portaluppi, também brilhou novamente. E não adianta cornetear o Grêmio, aos pouquinhos nós vamos chegando.
Um abraço ao Paulo Brito, aqui quem está falando é Juarez Soares, que entrava contigo pela mão em Santa Cruz. Um abraço, meu velho. Tu sabe, né? O Grêmio vai chegar pelas beiradas. E essa zaga, Jeromel expulso, David Braz e Kahneman para o próximo jogo? Qualquer um que entrar no lugar do Jeromel, o Kahneman carrega nas costas. O Grêmio acertou o time dele depois que botou um castelhano jogar para fazer frente para esse tal castelhano que tem no Internacional, que um dia ele vai ter que parar, né? E com uma vitória fora de casa, 1-0, gol nos acréscimos de Paolo Guerreiro. Agora fica com as informações dos torcedores colorados. Show de bola, baita vitória. E vai vir mais pela frente, né? Quem sabe o caneco. E o D'Alessandro nesse time do Internacional, tem que ficar? Cara, eu acho que sim, né, cara? Ele faz parte já, né, cara? É uma coisa que já tá na raiz do Inter já, né, cara? É um jogador excelente, né, cara? Tem altos e baixos, mas como todo jogador, né? Mas a idade também já vem bastante, né? Mas ele é muito bom, né, cara? Quem tá tendo baixos é o Nico Lopes. Várias partidas sem fazer gol. Tem que ficar no time ou já dá pra entrar o Wellington Silva que tá fazendo a diferença? O Wellington Silva, é óbvio. O Wellington Silva tem que entrar um pouquinho. Pra mudar um pouquinho também, né, cara? O negócio é tem que mudar um pouquinho pra ver se melhora. Tá difícil, né? Jogamos muito, retrancadinho, golzinho no final. É assim que os times vencedores chegam lá. E esse D'Alessandro jogando fora de casa, fez a diferença? Cara, pra mim o D'Alessandro tem que jogar todos os jogos, pelo menos 60 minutos, porque muda o time do Inter. Mas eu acho que o Wellington Silva tem que estar junto. Talvez deslocar o Patrick para a esquerda e tirar o Wendel. Isso é o que eu penso. E o time do Internacional com aquele grande confronto diante do Palmeiras, agora contra o Nacional na Libertadores, encorpou de vez, né? Se o Odair criar coragem, deixar de ser um pouco medroso, eu acho que dá para chegar lá. Maravilha, Guilherme Paz, lá na estação rodoviária, hoje com bastante gente, muita gente viajando, né, com chuva, pegando ônibus na estação rodoviária de Porto Alegre. Tem torcedor lá no Paraguai. Temos. O Rafa Loha tá mandando um alô, Brito, e tá acompanhando a gente diretamente do Paraguai. Então, a gente tem que cuidar o que fala aqui, viu, Ribeirão, dos torcedores, porque tem gente acompanhando lá no Paraguai e os torcedores do Libertad estão nos acompanhando. Agora, nós somos uma TV do mundo, o pessoal acompanha em qualquer lugar do mundo, inclusive no Paraguai, né? Os torcedores do Libertad, ou esse é um gaúcho que mora lá, talvez seja, né, um gaúcho que mora lá no Paraguai, em Assunção, na Cidade do Leste, sei lá, nos acompanhando, e isso é maravilhoso. A gente está em qualquer lugar do mundo na RDC TV. E você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp também. A gente está de todas as maneiras. Você vê na televisão, vê no Twitter, vê no Facebook, vê no site, vê no YouTube e manda mensagem também pelo WhatsApp da RDC TV, que você vai ver na tela daqui a pouquinho. Só um comentário, eu fui para Montevidéu e o pessoal que veio foi... Então, o pessoal que foi comigo do ônibus elogiou muito a questão do Facebook, que ali eles conseguem acompanhar, eles me reconheceram quando eu entrei no ônibus. Tá viajando no ônibus e tá assistindo. Exatamente. Tá assistindo televisão no ônibus. Às vezes até o horário do meio-dia, o pessoal tá no restaurante, almoçando, não tem tempo de ligar a TV, eles acompanham a gente diretamente pelo Facebook. Exatamente. Temos o Zeca Rodrigues que está dizendo, e aí, Brito, tudo belezinha? Olha só, o Felipe Viseu tinha, na minha opinião, uma amostra melhor do que o Luciano antes de ser contratado. Será que o Grêmio não tem que tentar um centroavante com características de buscar o jogo ao invés de um 9? Daqui a pouco nós vamos postar a imagem aí do Luciano, que o Grêmio está contratando, que vem do Fluminense, pertence ao Panathinaikos. Mas antes só que eu tenho uma história para contar do Juarez, que estava lá na rodoviária e foi ouvido pelo Guilherme Paz. Juarez era um ponta esquerda e ponta direita também, jogou muitos anos, né? Trabalhou no Grêmio agora há pouco, era empresário, trabalhou em vários lugares, e acho que é empresário ainda, né? E jogava na Associação Santa Cruz, que tinha aquele baita time, né? Associação Santa Cruz, Silvério, Joel, Tião, Tadeu, Ila, Dilvar, Paranhos, Paulo César Tatu, Cuca, Rude, Luzardo, né? E o Juarez jogava naquele time. E o Paulinho Brito estava lá, sempre na arquibancada, com 14 anos, eu acho, 15 anos, era um alemão forte. E aí, quando faltava um no coletivo, eu lá na arquibancada, faltava um, tinha só 20, e aí o treinador olhava para a arquibancada, tinha um alemão lá, sozinho. Ei, alemão, quer jogar? Vem!
E aí eu marcava o Juarez, às vezes, né? E ele dizia assim, alemão, não me atrapalha, não estraga minha carreira, sai da frente, deixa eu passar. Figuraça, Juarez, só que eu encarava essa fera aí e jogava demais. Grande Juarez, lá de Cruz Alta, que hoje é empresário. Vem cá, Ribeiro, quero mostrar para você a imagem do Luciano que o Grêmio está trazendo, centroavante. Olha só, centroavante que vem do Fluminense, pertence ao Panathinaikos e tem gente dizendo aí, né, que o Viseu, claro, o Viseu tinha muita moral. Ribeiro Neto já está vindo aí. Viseu tinha muito prestígio quando jogava no Flamengo, por isso foi jogar na Itália e quando foi contratado era um grande centroavante e ainda não deu certo no Grêmio. Chegou a ser titular, mas ele tinha muito mais prestígio que esse Luciano que o Grêmio está trazendo agora. É verdade, é verdade. Na verdade, vou ser bem realista com o torcedor do Grêmio, tá? Eu não me emociono nem um pouco com a contratação do Luciano, tá? Agora, isso não quer dizer que ele não possa dar certo. O Felipe Viseu, como você me disse, veio com um cartaz muito grande, embora lá na Itália não tenha fardado, tá? Mas ele veio, é jovem, e até acho que o Felipe Viseu ainda poderá se tornar um bom jogador. Nada demais, mas um bom jogador, tá? Como ele está emprestado até o final do ano do Viseu, ele não vai ficar, né? A não ser que o time italiano renove o empréstimo, porque o jogador está machucado. Só porque o Pedro Oliveira tem uma informação a respeito isso é importante. do Luciano. Vamos lá, Pedro Oliveira. Brito, só para fazer um comentário que o Luciano é o jogador de boné, que vocês estão vendo na foto, é o jogador que tem boné. O Luciano é um jogador de 26 anos, teve passagem pelo Corinthians, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, até teve uma bela passagem por lá, e agora ele é o artilheiro do Fluminense, fez 15 gols nessa temporada, um número expressivo para um jogador de 26 anos, ele pertence ao Leganés da Espanha, foi emprestado para o Fluminense, foi emprestado para o Panathinaikos. Não teve boas passagens no Panathinaikos, não teve boa passagem no Panathinaikos, mas fez uma bela temporada até agora no Fluminense, e ele não vai poder jogar a Copa do Brasil, porque já jogou pelo Fluminense. Só joga o Brasileirão e também pode jogar a partir das quartas de final, não joga o jogo da volta, é contra o Libertad, a partir das quartas de final ele joga a Libertadores. Então Luciano, 26 anos, é um centroavante, joga no lugar do André, não é um centroavante tão de área, ele tem uma mobilidade, ele consegue sair um pouquinho, mas também não é o cara de velocidade. Então é o centroavante que o Grêmio buscou aí para repor a saída de Viseu por lesão e esse mau momento que está tendo o André, Brito. Momento! Não precisa ser politicamente correto. Mau momento, uma obra, espanaba! Pelo amor de Deus! Aqui o negócio é o seguinte, tá? O Luciano não me emociona, tá? Não me emociona. Ainda bem que é o de boné, esse aqui. Ainda bem que avisou o Pedro que é o de boné. Senão eu ia falar que ele estava judiado, viu? Esse aqui parece o Yarley, né? Esse aqui é o Robert, né? Não é? Não sei. Eu sei que o resto está judiado. Ainda bem que mas tudo bem, cara. Tomara que ele venha. O Grêmio está precisando de um cara que saiba botar a bola para dentro do gol, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho, tá, que daqui a pouco o Tardelli vai embalar. Os caras estão mandando eu vir mais pra cá e tu tá vindo atrás de mim. Ah, não, então tá. Então, assim, desculpa, né? Eu me emociono com essas coisas, fico acelerado. Ainda mais que eu vim de Beatles hoje. Então, assim, ó, o Luciano, esse aí, vai acabar sendo reserva do Tardelli. Quanto que apostar? É isso que eu digo. Não precisa mais vir, Luciano. O Tardelli agora é o centroavante. Agora, tem uma coisa que eu gostaria... Eu sei que deve ser... Só que tem o seguinte, o Tardelli se machuca e entra do André de novo. Eu acho que é a minha última participação, né, no programa, né? É a última? É a última. Tá. Então, nós vamos analisar ainda a tabela do Campeonato Brasileiro, então que vem pela frente. É que eu queria dizer uma coisa assim, eu ouvi falar no Twitter da vida e tal, né? Eu não acredito. Deixa eu falar nisso, a postagem do Twitter do Nacional do Uruguai dizendo que vai ter volta. O Nacional do Uruguai postou no Twitter deles. Vai ter volta. Eu quero ver a postagem deles no Twitter. Aqui você vê tudo. Esse é o time campeão da Libertadores de 80. Em 80, falavam de Falcão e diziam que não podia. Em uma semana vamos nos ver de novo com o Internacional e vamos demonstrar que a história também... a história grande também joga. Ou seja, a camiseta deles, né? Estamos muito Porto Alegre, 90 minutos que faltam. E são 90 Estão 90 minutos de avião de Porto Alegre. Que nada se diga que não se pode, tá? Então, eles estão relembrando o título do Nacional contra o Inter em 1980, né?
Só que é uma coisa bem Eles estão motivando os seus torcedores, estão motivando e não estão provocando o Internacional. É o famoso eu acredito, entendeu? É o famoso eu acredito e tal. Não, acho que não tem nenhuma chance, porque o time nacional é um timeco. O time nacional respeita a camiseta e tal, nossos amigos uruguaios aí, mas é um timeco. É um timeco. E nada lembra essas imagens aqui. Eu acho que Grêmio e Inter estão classificados e fim de história. Sim, acho que os dois estão classificados e que bom, né, Brito? Inter para pegar o Flamengo. É, porque eu acho que o Flamengo passa pelo Emelec. Embora a vantagem expressiva que teve o Emelec, mas eu acho que não aguenta o Flamengo no Maracanã. No Maracanã o Flamengo vai botar 3, 4, 5. E o Grêmio deve, e o Inter deve, o Grêmio deve pegar o Palmeiras. Palmeiras. Aí é fumaceira, né? Mas o Inter já mostrou que pode ser eliminado. Mas o Inter está com um time, um conjunto. Isso eu sempre digo, o Grêmio tem grupo melhor. Mas o Inter tem um 11 fechadinho. Eu queria mandar um grande abraço pro usando uma palavra que eu odiava que os comentaristas usavam. Qual? Eles usavam sempre. O Inter é mais concatenado. Que coisa horrível. Mas o Inter é um time que está mais certinho. Eu falei com o Giovanni Luiz, mandou um abraço. Quem? Presidente Giovanni Luiz. Meu vizinho, gente boa demais. Ele é responsável pela rodoviária, e ele te mandou um abraço e disse o seguinte, ele acha que o Inter vai chegar nas 2 finais. Na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu digo, mas presidente... Mas aí é pedir demais. O que eu falei hoje de manhã para ti na redação vai dar 2 Grenais. Na Libertadores e também na Copa do Brasil. Mas vai mostrar a tabela aí? Vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro, saber o que a gente tem pelo fim de semana aí. Agora é Campeonato Brasileiro, vamos cair na realidade do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, líder com 26, Santos 26, Flamengo, terceiro 21, Atlético Mineiro é o quarto com 20, São Paulo é o quinto com 18, Internacional o sexto com 17. Distância para o Palmeiras, nós temos aí 9 pontos, né? 9 pontos. 9 pontos. O Inter pega o... o Inter pega o time do Argel, não pega? Não, o Grêmio pega o time do Argel, o Inter pega o Ceará. Isso, o Inter pega o Ceará no Beira-Rio e o Grêmio vai... Segunda-feira o jogo do Grêmio. Não confunda o Ceará com o CSA, o Ceará é 13º. Não, o Ceará é isso aí, o CSA está lá na cabeça. O Grêmio joga segunda-feira só com o CSA. O CSA então que o Argel disse que ia cometer um crime. Olha, está precisando, porque o Rod tomou 4 do Furacão lá. E o CSA, vou dizer para ti, tem 6. Se ganhar esse jogo... Vai a 9. Vai a 9. Sai da zona. E aí fica um ponto do Cruzeiro. O Cruzeiro vai subir agora, né? Sobe depois. O Cruzeiro vai prestar atenção agora. Eu gostaria de terminar a minha última participação. Terminar a última? Desculpe, é uma bengala, tá? Dizendo o seguinte, olha, eu ouvi falar, vem na Câmara da Verdade aqui, eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, aliás, eu não acredito, tá? Porque eu acredito em milagres, tá? Eu acredito em milagres. Até essa luz aqui, exatamente para falar dessas coisas divinas, tá? Me falaram que o Kashima Reisol, né, do Japão, estaria chegando em Porto Alegre para uma proposta para o André. Toca o aleluia de novo aí. Toca o aleluia de novo. E eu não acredito nisso aí. Seria divino, seria quase mágico. Mas quem sabe, né? Quem sabe os japoneses estejam, né, querendo ajudar o Grêmio e levem o André. Desculpa, André, mas ontem eu pedi tudo para te ajudar e tu não me ajudou, tá? Tchau. Levem o Ribeiro. Pedro, 30 segundos para dizer o horário dos jogos da dupla Grenal neste fim de semana, se bem que tem um que é na segunda, né? Pois é, o Grêmio joga na segunda contra o CSA em Alagoas. O Internacional joga amanhã às 7 da noite contra o Ceará em casa. Um detalhe importante, relembrando, é que o Grêmio não volta para Porto Alegre. Domingo vai para o Alagoas, é uma viagem longa. E aí, na segunda-feira, depois do jogo, de noite, depois da partida, vai direto para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta o Libertad. Então o Colorado pega aqui o Ceará no estádio Beira-Rio e o Grêmio, o CSA em Alagoas, na segunda-feira. Então domingo não temos rodada do Brasileirão, só no sábado e na segunda-feira. Brito, valeu, um abraço. Até o hambúrguer que você vai comer em seguida no Cozinha e Arte na Cristóvão, 11h44, tem 200 tipos de comidas maravilhosas e vai lá e come um hambúrguer. Aí essa gurizada hambúrguer, pizza.
Pizza. É maravilhoso, é brincadeira. O que estão mandando aí pra gente encerrar o programa? Então, Brito, pra finalizar, eu vou ler a mensagem do Daniel Melo, que ele tá te fazendo a seguinte pergunta. Não tem uma vaga aí de comentarista no programa pro André junto com o Ribeiro Neto? A nossa vaga de comentarista está muito bem preenchida pelo Ribeiro Neto, né? Que é uma figuraça, né? Entende muito de futebol e é um ator ao mesmo tempo. Temos o Paulo Marques, que está dizendo o seguinte, que ele vai almoçar mais tarde hoje, porque esse programa é top. Parabéns, Brito e equipe. Maravilha, faça como ele, assista ao nosso programa, compartilhe o nosso programa, espalhe para todo mundo que existe o nosso programa, porque era o programa que todo mundo pedia, do meio-dia a 1, com tudo ao vivo, rápido, como você gosta, dinâmico, e trazendo todas as informações do futebol gaúcho para o mundo inteiro. Para encerrar, quem merece a mensagem de encerramento? O Giovanni da Silva está perguntando o seguinte, se a gente acha que o Grêmio tem chances contra o Palmeiras. Eu acho, repito, se o Grêmio tiver um time, o grupo é bom, mas o Grêmio não tem um time. O Inter, o grupo é pequeno, fraco, mas o Inter tem um time muito bem armado pelo técnico Odair. Se o Grêmio passar a ter um time também, agora tem chance com o Tardelli, pode ganhar do Palmeiras e deve ganhar do Palmeiras e chegar lá adiante também. A gente está indo, né, para o Cozinha e Arte, ali na Cristóvão 1144, sempre um buffet sensacional com grelhados, e a gente volta na segunda-feira. Um grande fim de semana para você, com chuva sem chuva, que você seja muito feliz, e a gente volta com o RDC Esporte na próxima segunda-feira. Feito! Vem aí o Virando o Jogo com Rogério Amaral e tem Cadu Oliveira às 9 da noite com 2 toques. Tchau, tchau!